Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto bíblico. E o texto que eu quero compartilhar com você, vou compartilhar, é um texto que eu já li algumas vezes aqui e bastante conhecido, foi a visita que Jesus fez na casa de Marta e Maria. Está registrado aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Preste atenção que eu vou ler para você. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta, a Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não percebe que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus não diz se Jesus se ofereceu para fazer essa visita ou se ele foi convidado por Marta, né? Verdade é que Jesus estava num grupo de pessoas, devia estar com os apóstolos, né? E ele foi recebido na casa de Marta, né? Ela abriu a porta da sua casa para receber Jesus e o grupo que o acompanhava. E Jesus, sentando-se, né, ministrava a palavra, porque Jesus nunca foi em lugar nenhum para passeio, para perda de tempo. Aonde ele ia anunciar o reino de Deus, ia anunciar a sua missão na face da terra, ia anunciar o amor de Deus sobre as pessoas, e não foi diferente nessa ocasião. Jesus adentrou aquela casa com um grupo que acompanhava e diz a palavra que Marta, a dona da casa, foi preparar alguma coisa, naturalmente estava preocupada com o grupo que chegou, serviu uma água, serviu um lanche, alguma coisa, ela foi preparar alguma coisa. E o grupo se sentou aos pés de Jesus. E a palavra diz que Maria também se sentou aos pés de Jesus. Então ela foi acompanhar outros do grupo que estavam com Jesus. E Jesus ministrava a palavra, ministrava seus ensinamentos, sua doutrina, né? E Marta, vendo que ela estava preparando as coisas para servir as pessoas que ali chegavam, as pessoas que ali estavam acompanhando Jesus, ela ficou meio revoltada de ver que a sua irmã estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, e não estava preocupada em ajudá-la a servir, fazer as honras da casa. E Marta chegou para Jesus e disse: Senhor, o senhor não percebe, o senhor não se dá conta de que eu estou preparando as coisas e a minha irmã aí sentada aos seus pés, ouvindo a sua palavra? Fale para ela que venha me ajudar, venha me dar uma mão, né? E Jesus, que estava focado no que ele estava falando, do amor de Deus, da salvação da alma, da sua missão na face da terra, disse: Ah, Marta, 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 estás afadigada, preocupada com tantas coisas, preparando tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, porque Jesus sempre priorizou as coisas espirituais. E Maria fez a escolha certa, porque a presença de Jesus sempre nos traz orientações. A presença de Jesus, seus ensinamentos, a sua palavra, a sua doutrina, sempre são enriquecedoras, sempre alimentam, fortalecem a nossa fé, a nossa vida espiritual. E Jesus disse que não seria tirada de Maria aquela preocupação, aquele desejo que ela tinha ali de estar ouvindo a sua palavra, os seus ensinos, seus ensinamentos, sua doutrina. Ele disse não, ela escolheu a boa parte. A boa parte não são as preocupações com as coisas do mundo. Nós devemos focar
nossos interesses nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Foi isso que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, estás preocupada e afadigada com tantas coisas, mas sua irmã escolheu a boa parte. Eu não vou tirar dela essa oportunidade que ela encontrou de ouvir a minha doutrina, os meus ensinamentos, as minhas orientações. Boa coisa é podermos nos preocupar em ouvir os conselhos de Jesus. Como ouvi-los hoje? Através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está recheada, principalmente nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os ensinamentos de Jesus, a sua doutrina, seus sábios e santos conselhos, suas orientações para um dia irmos morar no céu. Esse foi o conselho que Jesus deu para Marta, que ela devia se preocupar menos com as coisas materiais e se interessar mais pelas coisas espirituais. E Jesus não tirou a boa parte de Maria, que ajoelhada, sentada aos seus pés, juntamente com o grupo de pessoas que acompanhava Jesus, ouvia os seus ensinamentos, os seus conselhos, as suas orientações. É assim que nós devemos fazer com Jesus. Ao recebê-lo na nossa casa, ao recebê-lo no nosso coração, que é a casa que Jesus quer habitar, porque Jesus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Ele habita no nosso coração. Nós devemos recebê-lo no nosso coração. Lá em Apocalipse está escrito na visão que Jesus deu a João na ilha de Patmos, né? Ele tem um texto que ele diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entrará, ceará conosco e fará uma festa, porque Jesus bate na porta da nossa vida. Jesus bate na porta do nosso coração, desejando ter uma comunhão, desejando que os seus conselhos, suas orientações, seus ensinamentos sejam verdadeiros dentro do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Que nós possamos imitar o exemplo, aquilo que fez Maria, sentar aos pés de Jesus para ouvir suas orientações, receber os seus conselhos, receber a sua ministração, que é muito mais importante do que qualquer coisa que essa vida possa nos oferecer. Esse é o conselho que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade, nesse dia. Receba essa orientação, viva esse exemplo de Maria que sentou aos seus pés de Jesus para ser aconselhada, para ser alimentada espiritualmente pelas suas orientações e conselhos. Não preocupação que nos afasta, nos distrai quanto à presença de Jesus. Nós precisamos estar atentos nos seus conselhos, nas suas orientações, em nome de Jesus. Amém? E agora eu vou orar por você. Não sei como está a sua vida, como está a sua situação, não sei se você está passando por luta, por algum problema, por alguma dificuldade, não sei como está a sua família, seu lar, mas uma coisa eu sei, Jesus tem poder para entrar, interferir, agir e operar na sua vida, na vida da sua querida família. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração. Deus vai atender as suas necessidades. Aproveite para apresentar diante de Deus aquilo que você está precisando. Em nome de Jesus nós oramos para a glória de Deus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora por essas pessoas que me acompanham nesse momento de oração. Que nós possamos ser como fez Maria nessa ocasião em que nós lemos aqui na Tua Palavra, em que ela se colocou aos seus pés ouvindo a sua ministração, Senhor, em que ela se colocou atenta para receber os seus conselhos. Que esse seja um momento de recebermos os conselhos do Teu Espírito através da Tua ministração. Senhor Deus, olha por esse pai de família, por essa mãe de família, Senhor, por esse lar que está em conflito, que precisa da Tua presença, da ação, da manifestação do Teu Espírito. Senhor, olha por esse jovem, por essa jovem que precisa ser fortalecido pelo Teu poder. Olha por essa criança que ora junto com a sua mãe ou com seu pai ou com a sua família agora. Senhor Deus, olha por esse ancião, por essa anciã, por essa pessoa doente, enferma, que precisa da cura da sua enfermidade, a libertação desse mal e ter a sua saúde restaurada.
Senhor, olha pelas vidas que oram comigo agora. Em nome do Senhor Jesus eu peço, estende as tuas mãos, opera uma bênção, opera um milagre, mas faz a tua obra, porque eu oro a ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia no poder da oração. Deus ouve a oração, Deus está atento, ouvindo os nossos clamores, as nossas necessidades e as nossas petições. Deus te ama, Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Ele veio dar liberdade aos cativos. Se algum cativeiro te prende, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus, seja abençoado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, recebe a bênção na tua vida, no teu lar, na tua família. Eu sou o pastor Paulo Ivair, que pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.